Olá, galera. Estamos aqui nessa nossa última entrevista dessa semana do Entre Vistas e Entre Vivências. E hoje a nossa entrevistada é a Amanda. Ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês e logo em seguida nós vamos aí ter um bate-papo sobre a importância da alimentação, né, da nutrição em si relacionada à dança. Bom, boa tarde. Meu nome é Amanda, eu sou formada em nutrição pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Formei recente, tenho um grupo voltado para emagrecimento e reeducação alimentar, é um método online junto com parceiras, né? Atendo em academia, atendo em clínica de estética, voltada à reeducação, à hipertrofia, a uma alimentação saudável. Eu gosto desses temas, né? Porque nosso corpo, a nossa casa, então a gente tem que cuidar bem dele. É isso aí. A gente tem conversado muito. Imagina, o prazer é todo meu. Eu que agradeço, né, você já ter topado essa parceria para a gente trazer esse conteúdo super importante, né, para as pessoas que estão realizando essa prática de dança e qualquer outra prática artística também. E acho que seria interessante a gente começar abordando, né, a importância, do seu ponto de vista, de se ter uma boa alimentação, ter uma rotina cuidadosa, né, para as pessoas que praticam esse esporte, que praticam essa dança. Sim, alimentação e exercício, e a dança, né, qualquer tipo de exercício, andam juntos. Uhum. A alimentação, a gente usa ela para ter energia, para ter uma disposição para realizar o exercício, né, para ter flexibilidade, mas então tá super ligada ao exercício e à dança, né? A gente sabe que para conseguir conciliar uma rotina certinha, adequada, às vezes é um desafio muito grande, né? Eu mesma às vezes sofro, tenho que ficar de olho ali para não cair nas tentações. Mas qual que é a dica assim que você dá, né, para essa galera conseguir conciliar uma rotina de responsabilidade, né, de se alimentar corretamente, de praticar exercícios, com também as coisas que dão prazer e não necessariamente são tão boas, né? Esses alimentos que não são tão indicados, como que a gente consegue equilibrar isso, né? Bom, então assim, muita gente sabe, né, que a alimentação saudável, a base dela, são os alimentos mais naturais possíveis. Então, fruta, verdura, sucos naturais, arroz, tudo que vem assim da natureza é a nossa base, é o que a gente precisa. Claro que tem esses alimentos mais gostosos, né, que são um pouco de caloria vazia, que não tem tanto nutriente, mas a gente consegue ter esse equilíbrio sim. A base tem que ser essa alimentação natural, mas a gente consegue equilibrar. O que a gente precisa ter para ter esse equilíbrio, para equilibrar, é a disciplina. Então a gente tem que ter essa disciplina, tem que ter um propósito, uma meta, para a gente saber o que a gente quer e fazer o correto a maior parte do tempo, né? Então, assim, nutricionista não tem superpoderes, então qualquer um que tiver a determinação consegue fazer essa alimentação equilibrada, né? Porque para mim o importante é você ter um equilíbrio na sua alimentação. Não precisa viver somente de fruta e verdura, você pode se dar ao luxo, ao prazer de comer o que você gosta também, mesmo não sendo tão saudável, mas dá para ter esse equilíbrio. A gente tem uma média por semana, por exemplo, de 25 refeições na semana. Então, não são 2 refeições que vão jogar todo o seu planejamento fora. Dá para você fazer a maior parte do seu tempo tranquilo, saudável, escolher refeições para fazer livre, para comer o que você gosta, para ir no churrasco com os amigos. Enfim, fazer esse equilíbrio, né? Tem que ter na alimentação. Uhum. E legal que se a pessoa conseguir equilibrar isso, né, dentro dessas 25 refeições, ela não sente aquela culpa de estar comendo alguma coisa errada, né, ou comendo uma coisa que não deveria, porque já se alimentou corretamente ao longo da semana, né, então não fica essa sensaçãozinha de culpa. É bem importante essa questão de culpa que você fala, porque muita gente acaba desconta as emoções, a gente tem muito Uhum. isso, é a questão do psicológico também, desconta as emoções na comida e depois se sente culpada e decide fazer uma dieta super low carb.
dieta da sopa. Então, assim, infelizmente não é assim que funciona. Você tem que comer sem culpa, porque tudo que é proibido acaba te gerando uma compulsão. Daí, só porque está proibido, você tem mais Uhum. vontade ainda de comer. Então, não é por esse caminho que a nutrição tem que ir, né? Então, você tem que comer, aproveitar aquele momento, só cuidar com a quantidade, ver quando você está satisfeito, né? E tranquilo comer uma besteirinha uma vez ou outra. Não é isso que vai tirar a sua disposição, seu desempenho na dança, né? Porque influencia, né, a alimentação. Uhum, com certeza. E é bem importante a gente frisar para a galera também a importância de se procurar um profissional, né? Que nem você comentou dessas dietas louconas que a galera faz por conta própria, é a mesma coisa que comprar um remédio sem prescrição, né? Então é muito importante você procurar uma profissional adequada. Eu super indico o trabalho da Amanda para você que está assistindo, é uma nutricionista excelente. É importante você procurar uma pessoa com responsabilidade, né? Que tenha realmente as informações corretas para adequar dentro da sua rotina, porque às vezes uma dieta que serve para mim não serve para você, não serve para outra pessoa, né? Falou perfeitamente, porque é bem isso. Tem pacientes que têm que passar 5 refeições ao dia, tem pacientes que preferem 3. Então, é tudo na individualidade, né? Cada um é cada um. A gente pode dar dicas Uhum. gerais, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, para poder melhorar a alimentação, fazer trocas legais, pré e pós-treino, mas é legal essa individualidade de quando eu trabalho exatamente com a tua rotina, com o que você gosta, né? E uma coisa bem legal também que eu lembrei agora é sobre alimentação saudável, assim, é a questão de experimentar. Você dar Uhum. chance para os alimentos, às vezes a gente julga, é muito preconceituoso que, ai, brócolis, meu Deus, mas às vezes você consegue comer ele no meio de uma torta, no meio do arroz, enfim, então a gente tem que experimentar, tem que ver qual preparação agrada, a gente conseguir incluir na nossa vida esses alimentos mais saudáveis de uma forma prazerosa, né? Uhum, essas adaptações são essenciais, né, para você ir desenvolvendo o seu paladar, para ter uma alimentação saudável que você goste, né, de realmente realizar. E falando com relação a essa questão de treino, né, quais são, assim, uma rotina de alimentação, de cuidados que você indica para as pessoas num ensaio, né, por exemplo, antes de realizar uma apresentação e por um preparo também depois, né, dessas apresentações, quais são os alimentos mais indicados, o que é importante as pessoas buscarem nesses momentos. Então, vou falar um pouquinho aqui do famoso carboidrato, que muita gente acha que é vilão, mas não é bem assim, né? O carboidrato, ele é um nutriente muito importante para o nosso corpo. Ele é muito importante para o nosso corpo e ele precisa estar presente na nossa alimentação. O carboidrato dá energia para a gente realizar a nossa dança, a nossa atividade. Depois do carboidrato vem a proteína, que também é usada como energia, mas a preferência é usar o carboidrato, porque principalmente na questão da dança, eu vejo que a gente precisa ter bastante músculos, assim, uma massa muscular legal para você ter esse condicionamento físico, para você ter essa disposição, aquele pique de fazer o exercício e o menor percentual de gordura possível, porque a gordura atrapalha, né, nessa questão de Uhum. cansaço, fadiga. Então, para a gente ter esse corpo com um pouco menos de percentual de gordura, a gente precisa usar o carboidrato como energia para não usar a proteína, porque a proteína é um músculo. Então, se a gente usa o músculo como energia, a gente está diminuindo o nosso músculo e não é isso que a gente quer, né? Então, por isso que é importante sim ter o carboidrato dentro da nossa alimentação. Os carboidratos estão presentes na fruta, em alimentos integrais, arroz, pão, legumes, batata, todos esses são exemplos de carboidratos que dá para você ingerir para ter essa energia, né? Ingerir a proteína, que também vai criar essa massa muscular, que são as carnes, os ovos, laticínios, como os queijos, iogurte, né? E depois, claro, vem as gorduras boas, que também é uma energia, dá uma energia legal. Essa é a base de uma alimentação boa. Aí, para pós e pré-treino, a gente tem sempre que pensar que
nós somos o que fazemos a maior parte do tempo, então, às vezes não é importante o pré-treino e o pós-treino, o que você come antes de treinar e depois, mas também é importante o que você come o dia inteiro. Nosso organismo, ele demora às vezes até de 1 a 2 dias para metabolizar, para gerar Uhum. massa. Então, assim, é um processo, não é só o que você come antes e logo depois, né? Influencia, sim, mas o que você come no resto do dia também. Mas eu trouxe aqui algumas opções de pré e pós-treino. Pré-treino, Legal. por exemplo, a gente pode comer frutas com aveia, a gente pode tomar uma vitamina. Isso tudo vai depender dos sinais do teu corpo. Às vezes a pessoa se sente muito pesada para treinar, se come um pouco antes, por isso que a gente indica comer de 1 a 2 horas antes do treino, Uhum. para dar tempo do alimento gerar energia e você conseguir treinar com mais qualidade, né? Então, às vezes a pessoa pode até usar a refeição como um pós-treino, bem completa a refeição, ela pode usar como um pré-treino, porém, ela tem que ver se ela não vai se sentir muito cheia depois para realizar os exercícios. Então, dá para ser uma refeição completa, um almoço, um jantar, dá para ser a banana com aveia, alguma aveia, vitaminas, sucos naturais. E depois do treino, eu sempre falo assim de consumir uma proteína. Então, um pão integral com ovos mexidos, fatia de queijo, um sanduíche de frango, mingau, whey para quem usa, né? Tem gente que suplementa a proteína na forma de whey também, tranquilo depois do treino. Mas é sempre importante você ingerir alguma coisa antes e depois do treino, igual essas opções que eu dei, tem várias outras também, né? É muito legal você citar nessas possibilidades, porque às vezes também tem pessoas que acham que uma dieta é necessariamente comer pouco, né? E não necessariamente isso, é justamente o inverso, né? Você comer, mas aquilo que é adequado para você. Então, dentro dessas possibilidades que você citou, né? Por exemplo, alguém pode se sentir melhor fazendo uma refeição completa antes de treinar, outra pessoa pode se sentir melhor comendo uma fruta, né? Então, é muito relativo e por isso é tão importante as pessoas buscarem um profissional, porque elas não sabem ainda qual é o tipo de alimentação mais adequada para o treino, né? Para o desenvolvimento e para o metabolismo dela. Exatamente. Muitas pessoas acham que emagrecer ou melhorar a alimentação é só comer salada, batata doce e frango. Não Uhum. é assim, entendeu? Às vezes o paciente até fala, meu Deus, quanta comida! Mas é comida de verdade, é comida que vai te dar nutriente. Não Uhum. é alimentos de calorias vazias que não dão nutrientes, entendeu? E não te dá saciedade também e gera muito mais calorias, né? Por isso, às vezes, até a pessoa acaba engordando ou tendo um percentual de gordura maior, porque nem sempre também ser magro é sinônimo de ter um percentual de gordura baixo. Às vezes a pessoa é Uhum. magra, porém ela tem uma gordura no corpo muito grande por comer bastante industrializados, bastante besteira, né? Então, isso influencia bastante. Uhum. Falando sobre essa questão também de produtos industrializados, né? Queria que você comentasse com a gente quais são, né? Que a gente fica curioso para saber os grandes vilões para a saúde, né? Quais são os alimentos que prejudicam realmente, que não são indicados na maior parte das vezes. Olha, então, esse realmente eu queria falar que não são tão vilões, mas infelizmente são vilões, né? Que Não eles é igual trazem um carboidrato consequências, né? traz consequência. Porque assim, igual eu falei no começo, nosso corpo é a nossa casa, a gente tem que cuidar bem, Uhum. precisa ter a disposição para treinar e tudo mais, mas a gente também tem que pensar na nossa saúde, não é só estética, não é só treino, né? A gente tem que pensar na nossa saúde que é a longo prazo. Muita gente fala, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada hoje. Às vezes, conforme Uhum. você vai consumindo alimentos ruins, chega uma certa idade que a pessoa nem deveria ter nada mesmo e acaba desenvolvendo, acaba surgindo pressão alta, colesterol, diabetes, tem várias outras doenças aí que geralmente são, a maioria da parte, assim, causada pela alimentação ruim mesmo, né?
Então, esses alimentos, assim, são, em geral, industrializados. O que nem eu falei, a preferência é sempre produto in natura, naturais. Tudo que é processado, assim, você vai processando, ele vai sendo adicionado sódio, vai sendo adicionado gordura e açúcar. Então, sódio, gordura e açúcar é um trio aí que é complicadinho, sabe? O Uhum. sódio, pressão alta, retém líquido, então às vezes faz você ficar inchado, né? Tá presente nesses alimentos industrializados, alimentos congelados também, tem que tomar cuidado com isso. Os alimentos embutidos, que é mortadela, presunto, pina, salsicha, para quem não é do sul. Vi na salsicha, tá, galera? Que é a mesma coisa. Mesma coisa, tá bom? Então, esses embutidos têm muito sal, entendeu? E que pode gerar essa pressão alta. Aí a questão da gordura pode gerar um colesterol alto, a questão do açúcar refinado pode gerar o diabetes. Então, a Uhum. maioria desses alimentos, assim, que é salgadinho, bolacha, doces em geral, biscoito, congelados, todos esses alimentos são cheios nesses nutrientes que eu falei, né, no sódio, porque o sódio ele é um nutriente, mas precisa Em ser numa excesso, certa né? quantidade. Exatamente, em excesso, ele aí já não fica tão bom, né? Então Uhum. a gente tem que tomar cuidado com as quantidades, porque, como eu disse, a gente tem que ter o prazer de comer. Se a gente gosta de comer um chocolate ao leite, não gosta do amargo, tudo bem, vamos comer, mas com qual frequência, né? Uhum. Então, eu não vou falar que são alimentos que você deve cortar para sempre da sua vida, por mais que eu gostaria de falar, mas se você gosta, a gente diminui a frequência, tranquilo. Eu como 5 vezes na semana chocolate. Vamos diminuir para 3? Vamos diminuir para 2? Sabe? Até chegar que você coma uma vez na semana. Então, a gente Uhum. tem que cuidar com esses alimentos na quantidade e na frequência que a gente come, né? Às vezes a gente acha que uma barra de chocolate é o que vai satisfazer, mas se você mastigar devagar e com calma, né, e tudo mais, você vê que às vezes 2 fileirinhas já tá ótimo. Então, cuidar nessa percepção, né? E é porque é uma coisa de adaptação também, né? Se a gente for parar para pensar, meu Deus, mas é muito difícil parar de comer tudo isso. Mas a gente não nasceu comendo tudo isso, né? Então, o nosso paladar foi se acostumando. Então, retirar também é algo que o seu paladar vai se acostumando, você vai conciliando ali com o seu corpo para ele se adaptar. Inclusive, eu acho muito legal, né, que no seu Insta lá, de nutricionista, né? Eu vou até indicar para a galera depois, que é super recomendo, você dá algumas dicas de receitas que são popularmente conhecidas como empadão, bombom, pudim, e como adaptar isso com ingredientes saudáveis para que sacie a sua vontade, realmente de fato, não é aquele saciar que engana só, né, que você mata a sua vontade de um doce, por exemplo, mas com ingredientes mais saudáveis que automaticamente o seu corpo vai se acostumando com o tempo, né? E uma parte que eu gosto muito é essa parte de falar para a pessoa que são hábitos. Nós criamos Uhum, hábitos na nossa vida, entende? Então, entra muito essa parte da disciplina também. A gente acostuma. Então, se eu estou acostumado todo dia levantar e ler um livro, esse é meu hábito. E isso funciona com alimentação também. Então, se uhum, cria hábitos, você modifica os seus hábitos. Então, se eu estou acostumada a comer 5 vezes na semana um bolo de chocolate, então vamos reduzir, vamos tentar trocar uma receita mais saudável, igual você falou, tentar de uhum, uma forma diferente, né? Então é bem legal essa questão de criar e modificar o hábito. Às vezes até o serviço, por exemplo, no seu trabalho, você não gosta de fazer tal coisa. O serviço não é 100% love que você adora fazer tudo. Na alimentação também não vai ser assim. Não é tudo que você vai gostar, não é tudo que você vai se adaptar, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que dar o nosso melhor. Não é todos os dias que a gente vai acordar determinado, né? Eu uhum. super entendo isso, mas tente, né? Sempre acordar determinado. É a maior parte do seu tempo estar com essa determinação para poder criar os hábitos, modificar os hábitos. A gente tem que fazer o que tem que ser feito também, né? Não é só o que a gente gosta. Uhum. Até porque às vezes abrir mão dessas coisas que a gente tanto gosta vai trazer benefícios futuramente, né? Então vale a pena agora
até aquela questão que você comentou dos problemas provenientes de uma má alimentação, né? E aí isso fica mais difícil de consertar depois que já virou uma bola de neve. E a gente está vendo muitas pessoas, né, novas tendo problemas com colesterol, com diabetes, por má alimentação, né? Nessa geração que tem muito produto congelado, tem muito hormônio, tem muito açúcar, tem muito, né, sal, então a gente sabe que as pessoas consomem cada vez mais e antes do que deveria, né, até acaba tendo uma saúde bem prejudicada. E aí vem a questão da dança também, né, de pessoas que aí não têm energia para realizar essas movimentações, não tem um condicionamento físico, porque já se prejudicou, né, com uma má alimentação, como você comentou anteriormente também, uma rotina, né, correta. Não adianta da noite para o dia você querer consertar a sua alimentação e fazer uma apresentação de 20 minutos e não passar mal, né? Então é importante ter uma rotina correta para ter boas consequências. Exatamente, entra aquela questão que a gente falou de ter um propósito, de ter uma meta. Uhum. Então, peraí, eu quero ser melhor na dança, quero mudar meu corpo, quero ter mais disposição, então vamos mudar a alimentação. Como que eu posso fazer isso? Gente, são passos simples, tem a questão que eu falei dos hábitos, de criar os hábitos. São passos simples que a gente acha que é bobeira, mas às vezes é beber a quantidade de água que você precisa. É Uhum. adotar uma garrafa e tá aqui do seu lado, piscou, bebeu água. Porque a água é uma coisa super importante que ajuda no teu organismo, nas reações e tudo mais, e que às vezes passa batido. Muita gente não toma nem 500 ml de água e Uhum. geralmente o ideal, claro que depende do seu peso. A gente tem um cálculo que a gente calcula pelo peso da pessoa, né? Mas o ideal seria 2 litros a mais. E tem muita gente que não toma essa quantidade. Então pode parecer bobeira, pode parecer um passo simples demais, mas é um passo que precisa ser dado. Então, Uhum. beber um pouco mais de água, até ali na questão da dança que você falou para ter aquela disposição durante a apresentação, né? Eu recomendo um suco de laranja, que a laranja tem bastante carboidrato, que dá aquela energia, ela repõe rapidamente a energia, sabe? Então é bem legal para quem tem uma apresentação extensa ou sai de um treino e vai para o outro. É bem legal Uhum. fazer essa dica de tomar um suco de laranja ou algum outro suco do tipo que vai te dar essa energia. E ir trocando, adquirindo hábitos aos poucos. Aqui em casa, por exemplo, o armário sempre tem pão integral. Uhum. Se a gente quiser um pão francês ou um pão de forma normal, a gente tem que sair e comprar. Porque quando a gente faz nossas compras, a gente compra o integral. Todo mundo gosta, todo mundo come. Agora me pergunta, era assim alguns anos atrás? Não era. Então, Eu lembro. Para quem não sabe, né, eu sou amiga da Amanda tem tipo uns 15 anos já, então conheço ela e a casa dela de cor, já, e realmente mudou muito. muita gente sabe o jeito que era e o jeito que tá Uhum. agora. Até eu me surpreendo. Então, assim, para você que quer, né, começar e mudar esses hábitos, pode até dar uma conversada ali comigo. A gente tem esse projeto que eu falei anteriormente, que é de reeducação alimentar, não é só para emagrecimento. A gente ensina qual que é esse passo a passo para poder melhorar a alimentação. E eu tenho certeza que em caso na dança, no exercício, é Faz de toda a diferença, né? faz toda a diferença. Igual você falou, a gente vai ver a diferença bem lá na frente, quando a gente tiver uma idade boa e não tiver doença, continuar com aquela disposição e tudo mais, né? A gente percebe isso em alguns adultos. A alimentação sempre foi saudável e tranquila, equilibrada, né? Na verdade, Uhum. o adulto se torna bem tranquilo, né? Faz as atividades, não tem doenças, só quando ficar bem velhinho mesmo, né? É bacana pensar no quanto isso influencia essa questão familiar e de convivência também, né, que nem você estava comentando, porque você acaba transformando mesmo as pessoas que convivem com você, e nem na pressão, nada, mas a pessoa começa a perceber o quanto isso está te fazendo bem, né, o quanto isso tem te transformado, que nem você falou, você já começa a incluir isso na sua casa, automaticamente as pessoas vão aceitando, vão achando legal, vão adquirindo, né, aderindo a essa ideia, e sabem que vai ser mais difícil ainda sair para comprar alguma coisa. Então, por que não experimentar isso que já está ali, né? Eu acredito que essa seja uma dica muito válida também para pais, para mães, para as crianças que dançam também, né? Para colocar isso aos poucos dentro da sua casa e fazendo com que vire um hábito. Né? Exatamente, amiga. Tipo assim,
posso dizer, quando a gente tem em casa no nosso armário, né, a bolacha, o salgadinho, tá muito fácil. Uhum. Entende? A gente tá com fome, você não vai cozinhar, você não vai preparar alguma coisa, vai abrir o armário, vai pegar a Vai bolacha, o pelo mais salgadinho, fácil, né? Pelo mais fácil agora, né? tá fácil agora, exatamente. Então é bem legal isso que você falou da ajuda dos pais, dos companheiros que moram junto com uma pessoa ali. Claro que tem que ser de você, você tem que querer Uhum. fazer também, né? Mas É, se tiver alguém para te ajudar, melhor ainda, porque assim todo mundo segue o mesmo caminho e fica mais fácil, porque pedir um iFood é bem mais fácil do que pensar em preparar a refeição, porque tem que ter organização também, né? É uma dica bem legal, você se organizar, você saber que você tem, o que eu tenho que comprar, é arroz integral, é pão integral, aveia, enfim, o leite. Então eu tenho que saber o que eu tenho que comprar, ter em casa e também ter a disposição de preparar, né? Por isso muita gente também acaba comprando aquelas marmitas fit, sabe? Então, então se você não tem esse tempo de preparar, então pelo menos ache escapatórias que sejam benéficas para você, né? Então comprar um uhum. alimento que seja pronto, uma comida caseira, só que um pouco mais saudável, né? Então você tem que achar, se direcionar e ver o que dá certo para você e incluir na sua vida, né? Uhum. Até porque, como a gente comentou, o que vai ser fácil agora vai prejudicar muito mais para frente, né? Então, nem sempre o que é mais cômodo agora vai te deixar confortável daqui a alguns anos, alguns meses. Então, é muito importante mesmo ter esses cuidados. E você comentou do seu projeto, né? Queria que você comentasse um pouquinho como que funciona esse projeto, como que vocês têm desenvolvido, quais estão sendo os resultados. Olha, eu acho muito legal essa ideia, esse método, porque, querendo ou não, é um novo método. A gente trabalha pelo WhatsApp, totalmente online. Caso sou eu e mais duas colegas da área de nutrição, onde a gente elaborou 21 dias de acompanhamento online pelo WhatsApp. Cada dia a gente manda um desafio, mas esse desafio são coisas, como eu já falei, simples, porém que você precisa fazer. Então você se desafia, você sai da sua zona de conforto. Não é um bicho de sete cabeças, porque muita gente acha que quando a gente fala desafio, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Pular de paraquedas. Não, coisas simples. Vou dar um exemplo. A gente calcula a quantidade de água, como eu disse. Então a gente pede para você calcular, a gente fala os benefícios, monta todo um conteúdo sobre a água, que é o desafio X. Então a gente envia esse desafio e a gente pede, precisamos que você beba essa quantidade de água. Registre pra gente, fale, compartilhe ideias. Ai, não gosto de água, vamos saborizar ela? Né? Então a gente Uhum, dá dicas, a gente fala sobre aquele desafio, sobre aquele alimento, né? Gera um conteúdo para você também entender o porquê que você tem que tomar água, por que é benéfico, né? Por que você tem que comer o alimento integral. Então a gente faz essa junção, além tem alguns desafios que são psicológicos também, né? Essa questão de seguir a sua individualidade, não ficar olhando muito para os outros, porque uma uhum, coisa é você se inspirar, outra coisa é você querer ser exatamente igual a outra pessoa e acabar indo por caminhos errados, igual você falou de dietas muito loucas, que funciona para ele não funciona para você. Então a gente abre a mente para esses conceitos também, né? De que aquele corpo é o corpo ideal. Né? Então a gente uhum, abre esse espaço porque a gente não está querendo mexer só com estética, a gente está querendo mexer com a sua saúde também, né? A questão sim. de se pesar ali, por exemplo, o peso é importante para quem quer emagrecer? Né? Não vamos falar que não é, mas é importante também os seus exames baixarem se tiver alguma coisa alterada. E com esses Uhum, desafios a gente consegue isso. Tem gente que tem uma perda de peso mais rápida, que às vezes na primeira semana perde 2 quilos só praticando aqueles desafios que a gente passou. Então, só que daí você tem que dar continuidade. Você tem que dar continuidade a essas dicas, sempre fazer para poder
alcançar os teus resultados. É muito massa, né, isso de você falar de a pessoa respeitar o seu corpo, os seus limites e as suas possibilidades, porque a gente até abordou isso na reunião que eu fiz com a Érica, né, da primeira entrevista, e a gente falou sobre isso na dança, do importante de você respeitar e não querer reproduzir o que o outro faz, porque o seu corpo é diferente, tem reações diferentes. Então, olha como isso é legal e como funciona em todas as áreas, né? Tudo Você se ter relaciona. Exatamente, tudo está ali ligado, e é importante você respeitar, olhar para o outro, se inspirar, mas adaptar aquilo para o seu corpo para funcionar para você do seu jeito, né? Exatamente isso. A gente tem que respeitar. Teve até pessoas que vieram me procurar, querendo participar do grupo. Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não faço nada direito, porque, enfim, muita pressão e tal. Eu falei, não precisa achar isso. A gente não tá ali para te pressionar a ser Para te 100% obrigar, né? para te obrigar em nem nada. A gente está ali para te mostrar, porque essa é a função do nutricionista, é mostrar o caminho certo, é te direcionar, falar o que está certo, o que está errado, para você daí fazer as escolhas, as melhores escolhas possíveis, né? Mas tudo no seu tempo. Então, às vezes a pessoa não comia fruta nenhuma no dia. Ah, comecei a comer uma fruta. Gente, parabéns, a gente não tem que falar, Uhum. nossa, por que você não está Não fez comendo menos que a sua leite? obrigação. Exatamente, a gente tem que sempre pensar que é uma conquista para a pessoa, né? Então, esses Com desafios são certeza. legais, porque a pessoa se desafia, sai da zona de conforto, vê que consegue, melhora a cada dia. Então, assim, são 21 dias bem legais, assim, que a gente até usa bastante o grupo como um incentivo, porque o Uhum. pessoal que está ali fazendo junto, tá a todo momento mandando foto, mandando dicas, falando, conversando, então te dá aquela motivação também para você continuar fazendo, né? Isso que é bem legal. E como que funciona para quem quiser participar ainda? Se ainda tem vagas, se vai ter um outro momento para se inscrever, se pode falar com você? Então, gente, como que funciona? Nós estamos na nossa segunda edição, que vai acabar, se eu não me engano, de dia 21/6 agora. Então, depois do dia 21/6, a gente abre uma semana para as inscrições da terceira edição. Aí nós temos um número limitado de vagas, porque, posso dizer, quanto mais gente, mais conversa. Mas a gente quer dar uma Uhum. atenção especial, né? A gente quer responder todo mundo, conversar com todo mundo. Então, é por isso que a gente limita. Nós limitamos esse número de pessoas para ficar um grupo legal, incentivador, mas que a gente dê atenção também, né? Então, a Uhum. gente limita esse número, abre as inscrições por uma semana. Na próxima semana, que provavelmente já vai ser final de junho ou começo de julho, a gente já abre a terceira edição. A terceira edição, a gente está fechando valores ainda, mas provavelmente por volta de 40, R$ 45. Gente, é o valor de uma pizza, tá bom? Um Uhum. exemplo aí. São prioridades, tudo na nossa vida é prioridade, né? Tanto na Uhum. alimentação quanto na dança, em outras metas que a gente tenha. Então, são prioridades e eu penso que aqueles 40, R$ 45 vai ser o pontapé da tua vida saudável para mostrar para você que você consegue. Então, é o dinheiro que você gasta no lanche, num combo do McDonald's, enfim, qualquer outra coisa aí. Por isso que eu digo que vale a pena você falar, vou fazer e dar esse pontapé aí. Legal. Então, quem tiver interesse, só entrar em contato aí, né, com a Amanda para esse terceiro módulo que vão estar realizando. Tenho certeza que é uma experiência muito legal, vale a pena para se desafiar, né, para sair da zona de conforto, mostrar que vocês são capazes aí de manter uma rotina de hábitos, ainda mais essa quarentena, que a gente sabe que é mais desafiador, né? Quiser aproveitar esse momento aí para transformar isso numa coisa boa. Então, primeiramente, já quero agradecer a Amanda, né, mais uma vez, por essa entrevista. Foi um bate-papo muito legal, tenho certeza que vai agregar para uma galera. E é isso, a gente vai encerrar aqui a nossa entrevista. Eu gostaria de saber se você tem algo, né, para dizer como fechamento aí, alguma dica para dar para a galera que está nessa área da dança e não consegue manter uma rotina de alimentação, se tem algo que você tem aí, um recado para dar para eles. Bom, gente, a entrevista toda eu vou resumir aqui, né? Dê o pontapé. Faça o que tem que ser feito, procure, se determine, crie um propósito, crie uma meta, você consegue, você tem que colocar, trabalhar isso na sua mente,
para você ser melhor na dança, para você melhorar o seu corpo, sua disposição, sua performance. A alimentação influencia muito nisso. Você pode perceber com essa troca de alimentos que você começa a fazer a partir de hoje, né? Trocar o salgadinho pela pipoca, fazer um lanche da tarde com uma fruta, que às vezes você poderia não fazer ainda, né? Então, comece a fazer que você vai ver os benefícios. Meu Insta, que é o nutri.amandadeniz, Deniz com Z, tá? D-E-N-I-Z. Depois a Laura coloca Isso. no vídeo ali, na entrevista ali também. Então, eu sempre dou dicas, sempre, né, abro caixinhas de pergunte para mim tudo que você achar que está te atrapalhando nessa relação, nessa caminhada, por que eu não consigo fazer, como que eu tenho que fazer, que eu posso te ajudar a dar dicas. E também estou aberta a consultas, né? Eu faço online também a consulta, não só presencial. Uhum. Seria mais ou menos isso aqui, um bate-papo, né? E eu conheço você, vejo o que você gosta, como que a gente pode fazer, e a gente descobre junto aí um caminho, né, a longo prazo, né, porque nada é da noite para o dia, igual você disse. Uhum. Infelizmente não tem como a gente fazer uma reeducação apenas em uma semana, leva um tempinho, né? Mas enfim, eu fico à disposição para consulta, se você quer algo mais individual, para o grupo, se você quer algo mais coletivo e incentivador. E agradeço por participar dessa entrevista. Achei muito legal o convite, achei o tema sobre a dança e alimentação tem tudo a ver. E agradeço. Qualquer coisa, estamos aí. É isso aí. Então, galera, segunda dica da Amanda, só dar o pontapé inicial, chamem ela lá no Instagram, sigam ela. Né? Quem tiver interesse para participar do projeto, para agendar uma consulta com ela, não percam, corram atrás mesmo, que sempre dá tempo ainda de alcançar aí os seus objetivos. Então, mais uma vez, quero agradecer. Seu gatinho também está entrosando, o meu estava passando aqui embaixo o tempo inteiro. Então, tá bom. Muito obrigada e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Beijo, tchau.